se a gente fosse listar algumas das outras virtudes que seriam as principais, existe isso? Virtudes principais que um ser humano deveria buscar? E se sim, me diz algumas. Bom, se a gente fosse apoiar numa visão platônica, Platão fala muito da ideia do bem. É como se a ideia do bem, o bem, fosse, na verdade, a única virtude. Aham. Quando essa virtude toca a relação entre dois seres humanos, pode se tornar amor. Pode se tornar justiça quando aí há algum problema de alguma rusga, né? Pode se tornar fraternidade quando aí há alguma necessidade. Mas se diz que a virtude fundamental é a ideia do bem. O bem é aquilo que une e todo o universo caminha para a unidade. Isso é até ciência, né? Que se imagina que o universo expande e um dia vai contrair. Tudo volta para a unidade. Segundo a década pitagórica, lá no final, tudo volta para o 10. 1 mais 0 é 1. Tudo volta para a unidade. Então, essa força que une, o bem para Platão é aquilo que une. Tá? Essa força que une, que vai agregando as coisas, que vai harmonizando, é o bem. Agora, conforme a interface que ela toca, ela se torna uma virtude diferente. Todas aquelas que o mundo manifestado necessitar. Conforme a situação que ela toca, ela vai tomar um colorido, que são as múltiplas virtudes. Pode ter virtudes que às vezes a gente nem imagina. O amor a si próprio gera a dignidade, tá? Gera o respeito. Tá? O bem é aquilo que une. Tá aí uma boa definição. Eu nunca É a definição platônica. Ou seja, o universo trabalha no sentido de te levar de volta para a casa do Pai, te levar para a unidade. Tudo veio da unidade e tudo volta para lá. Porque a próxima coisa já que a gente estava falando de bem, eu ia te perguntar se a gente não tem várias visões do que é o bem. Mas aí, se o bem é aquilo que une, a gente já tem aí um caminho mais universal para prestar atenção. Será que isso que eu estou fazendo aqui une ou afasta? Então, se une, provavelmente é o bem, né? Com certeza. Agora a gente pode estar olhando errado também, né? E aí a gente pode gerar problemas. Bom, quando nós queremos manipular para defender o nosso ponto de vista, vamos distorcer e achar que qualquer coisa que a gente faz une. Agora, se você realmente quer ver a verdade, você vai encontrar. Tá? Se eu perguntar se isso que eu estou fazendo une com a intenção de saber, eu vou saber. Agora, se eu perguntar com o intuito de provar a minha premissa, eu vou gerar um viés onde vou ver qualquer coisa. Sim. Isso tem a ver com, por exemplo, acontece bastante, especialmente, provavelmente você vai lidar com isso fazendo um podcast também, que é pessoas que estão dispostas, a pessoa está a fim de ouvir para então responder, o que é completamente diferente de uma pessoa que quer ouvir para entender o que você está falando, né? Então, que tem mais ou menos a ver com isso, que é como é que você vai tirar algum valor daquilo que está sendo dito para você ou daquela ideia que está sendo posta, se você é como se fosse uma pedra e a água está batendo naquela pedra ali e não tem efeito. Ao contrário de uma esponja, que a água bate e aquela esponja absorve, portanto, agora eu entendi o que você está falando. Isso pode mudar o meu ponto de vista ou não, e toma aqui agora o que eu penso, inclusive com traços ou até às vezes baseado nisso que você está me falando, que é uma das coisas que eu acho que é mais bonita na comunicação, que é o fato de eu estar falando uma coisa para alguém, essa pessoa ela está ouvindo, entendendo e depois ela me dá um input, que é diferente de eu estou falando e está acontecendo um som no seu ouvido e de repente você só responde alguma outra coisa porque você não está muito interessado em entender o que está sendo dito, né? Então, eu acho que isso daí é uma das características que está em falta, inclusive, hoje em dia. Acho que eu vejo muitas pessoas que ouvem para responder isso no mundo, assim. No mundo não, vai. No mundo eu estou exagerando, mas acho que na internet, com certeza, assim. Que tem pouca gente interessada em entender o que o outro está falando e muita gente interessada em responder o que o outro está falando. Eu acho que é no mundo. Desculpe, mas retomo a sua colocação. Eu acho que é no mundo. A internet é reflexo do que nós somos. Ela não vem de nenhuma região espacial. Ela vem da humanidade. Por trás disso tem um elemento muito interessante, Igor, que é, em primeiro lugar, a pessoa saber que ele não é dono da verdade e querer chegar mais próximo da verdade. Acreditar que existe uma verdade universal.
Tá? E querer chegar nela. Essa é uma outra coisa que o pessoal relativiza. O que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para você. Não, o universo tem leis. A lei da gravidade, se você duvida dela, atire-se de uma janela, baixa de preferência, né? Para você checar. Ou seja, tem certas coisas que são absolutas. Tá? Então, eu queria chegar a uma verdade a respeito do que é o universo, do que eu sou, do que é o outro, acreditando que existem verdades, que existiriam ainda que a humanidade não existisse. Se a humanidade não existisse, o Sol estaria aí, os planetas estariam aí, os vegetais, e as coisas têm uma verdade. O que a gente pode chegar é percebê-las ou não. Mas que elas estão aí, estão. Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana. A Terra não estava nem aí para a opinião das pessoas. Ela era geóide. A opinião humana não conforma a verdade. E ao perceber isso, eu querer chegar a essa verdade, eu querer me aproximar disso. Se eu não tenho isso, eu quero impor a minha opinião a qualquer preço. Imagina a seguinte situação: eu perdi a carteira aqui em algum lugar do estúdio. Aí peço para você me ajudar a encontrar. Eu acho que perdi lá no térreo. Vou lá procurar. Mas você me viu andando aqui nesse andar e você acha que eu perdi aqui. E encontra aqui. Quando você me entregar, eu vou ficar feliz porque achei a carteira ou chateada porque você contrariou a minha opinião de que estava no térreo? Você percebe que a minha opinião nesse momento é secundária porque a carteira é muito importante? Agora, se fosse a verdade, eu preferia não achar, mas não admitir que você sabe mais do que eu. Tá? Porque a carteira tem um valor absoluto, a verdade não vale nada para a gente. Então, ainda que eu perceba que o argumento do outro é mais sensato, eu insisto no meu, porque eu não vou admitir que você sabe mais do que eu. Tá? Isso deixa a gente freado, não crescemos. Queria saber, amar o mistério do universo, saber o que ele é. Tá? Fazer-se filho do mistério, né? Queria saber o que ele é, queria se aprofundar na realidade das coisas, e não o meu reflexo em cima das coisas, o reflexo dos meus interesses. Parece que tudo reflete o meu retrato, os meus interesses, a minha personalidade, tudo é distorcido por isso. Não, eu quero tirar o meu reflexo das coisas e ver o que elas são em si. Tá? Eu sei que eu não sei. E eu quero chegar mais próximo da verdade das coisas. E aí, se você me diz uma direção que contraria a minha, e eu vejo que você sabe mais do que eu, que ótimo que você entrou na minha vida. Você me aproximou da verdade. Agora, se eu não tenho amor nenhum à verdade, é bate-boca. Eu vou querer impor a minha opinião, por muito que eu até saiba que ela não leva a lugar nenhum. Fico perguntando nessas discussões, nesses debates que existem hoje em dia, será que as pessoas não sabem que a posição delas não leva a lugar nenhum? Ou elas estão iludidas de que realmente aquilo é a verdade? Quem é que está preocupado com verdade hoje em dia? Verdade é aquilo que atende ao seu interesse, às suas conveniências. Tá? Então é muito complicado a gente crescer nesses termos. Você acha, professora, que isso daí faz parte daquela alienação que a gente estava falando lá no começo, não faz? Assim, falta a gente, como sociedade, a gente age dessa forma porque a gente não percebeu que a gente devia estar caminhando em direção a uma evolução, ou ao conhecer nós mesmos e, portanto, conhecer Deus, como a gente já estava falando aqui. E esse é o maior problema da humanidade hoje, não é? É essa alienação que tem todas essas ramificações perversas, no fim das contas, não é? No final das contas, o que você percebe é que seres humanos que não estão no momento de despertar sempre existiram na história. Agora, o que colocam Platão é que as pessoas que estão buscando, que já despertaram, os homens de boa vontade, né, como diz a tradição cristã, deveriam ajudar esse pessoal, conduzir. Agora, quando você coloca diante da sociedade os mais alienados que tem, aí é complicado, né? Porque aí vão puxar na direção do que eles são. Porque a gente não pode querer que a humanidade inteira desperte para querer saber o segredo do universo da noite para o dia. Todo mundo tem o seu processo, tem o seu tempo. Todo mundo vai despertar, mas todo mundo tem o seu tempo. Agora, quem vai na frente deveria ser uma pessoa que está incentivando para isso, né? Mas tem gente que sai do verde para o podre direto também, não tem? Isso é uma frase, inclusive, da alquimia medieval. Há certas Foi você que disse, eu ouvi você falando. É por isso, né? Você é danado. Existe isso aí mesmo. Mas não é assim, não é que eu cansei de conhecer gente assim, mas assim, na minha experiência já vi. Pessoas que têm muito daquilo que você falou lá no começo da nossa conversa, que é o imutável. O cara que é colérico e para sempre será colérico, porque ele acredita que se ele é assim, se nasceu assim, vai morrer assim e tudo mais. Então essa ideia de que eu já vi essas pessoas de que
importância... É que você falou que todo mundo despertará. Será que todo mundo despertará? Em algum momento, sim. Isso está no DNA da humanidade. Em algum momento despertará. Agora, se você... Imagina, tem uma frase de Epiteto, um estoico, que ele diz que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Eu sou uma pessoa que estou acomodada com a minha cólera, com as minhas implicâncias, com o meu egoísmo. Mas se quem me conduz lá na frente, se os personagens que são tomados como modelos pela sociedade são pessoas que estão lutando e eu estou vendo que estão se tornando melhores, opa, não é bem assim, olha, eles estão mudando. Alguma duvidazinha não vai dizer que eu mude muito rapidamente, porque o ritmo quem dá sou eu. Mas alguma duvidazinha, alguma inquietude, isso vai despertar em mim. Agora, os nossos modelos são modelos de pessoas que não crescem nem querem crescer e têm raiva de quem cresce. É verdade. Então você olha e você não acredita, porque você não está vendo uma vitrine de pessoas assim, como referencial. Dentro da arte, dentro da política, pessoas que você está vendo. Olha, fulano está melhor do que ele era antes, está crescendo. É humilde, estou vendo que ele está se corrigindo, está se tornando melhor. Então, esses referenciais geram uma sementinha de dúvida que vai germinando ali. Em algum momento vai rachar aquela convicção, aquela inércia. Agora a gente fica sem referenciais, e sem referenciais é muito complicado. Ou, como você disse, com referenciais esquisitos, né? Assim, que estão, de fato, puxando para o outro lado. E, assim, esquecendo os referenciais, mas mesmo assim, olhando para como estamos vivendo hoje, em 2025, e aí a humanidade mesmo, a gente está cada vez mais preso a essas... Cada vez mais, eu não sei. Mas a gente está bastante preso a algumas ideias que fazem com que, se a gente for falar, por exemplo, de política, ideias que, se não concorda comigo, é o meu inimigo e eu não estou disposto nem a conversar. Eu não estou disposto a ouvir o que tem para dizer e eu não estou disposto a estar perto. Eu quebro as relações que existiam antes com as pessoas que eu... Não sei se amava, né? Porque se você é capaz de fazer esse tipo de coisa assim, não sei se você ama pra valer. Mas quebro relações e deixo de falar e deixo de me relacionar com pessoas porque elas não se encaixam na minha, vou chamar de ideologia. E isso daí, para mim, é um dos sinais mais claros que a gente está cada vez mais egoísta e cada vez mais focado num caminho que é o que nos distancia da verdade, porque a gente está abrindo mão de conversar ou de se expor ao contraditório. Eu gosto de acreditar que o contraditório é uma das coisas que mais faz com que a gente evolua. Por quê? Não porque faz a gente mudar de ideia imediatamente, mas porque pode, inclusive, ajudar a gente a reforçar nossas próprias ideias. Quando a gente é posto de frente com alguma coisa que a gente não necessariamente concorda, isso faz com que a gente pense naquilo que a gente naquilo que a gente tem como ideia. Não funciona assim? O contraditório não é um certo tipo de alavanca para a gente evoluir? Sim. Agora existe um fenômeno chamado fanatismo. A gente acha que isso só existe na religião. Na verdade, filosoficamente, a gente diz que existe um apoio, 4 linhas de evolução básicas da sociedade, que são a religião, a política, a arte e a ciência. E a gente pode dizer que existe um pouco de fanatismo dentro de cada uma delas. Eu tinha uma certa dificuldade de ver, por exemplo, dentro da ciência. Eu tive uma conversa, uma ocasião, com um cientista de renome no Brasil, onde ele me mostrava nos bastidores da ciência posições muito fanáticas. Tá? E aí eu falei, puxa, então também está aí. E na arte? Então, na arte, demais. Então, na política, demais. Na religião, demais. O fanatismo ele tem uma característica. Ele substitui a identidade que você não tem. Então, você não se define como um buscador, você se define em cima de uma crença. Você acha que já achou a verdade. Aquilo ali é a verdade. E qualquer coisa que contraria isso não vai contrariar uma ideia, vai contrariar a tua própria identidade, é como se estivesse te destruindo. Tá? Porque você apoia toda a identidade sua em cima daquilo. Eu sou quem? Eu sou a pessoa que acredita nisso. Portanto, se esse negócio falhar, eu não sou ninguém. Ele não tem uma identidade humana apoiada em valores, ele tem uma identidade apoiada em cima de um conjunto de ideias, um conjunto de visões relativas, que ele cristalizou aquilo ali e disse, eu sou isso. Portanto, ele não tem possibilidade de admitir qualquer contraditório, porque seria uma rachadura nessa identidade.
Seria quase que um suicídio, é uma dor física. Eu estou deixando que um vírus penetre em mim e rache aquilo que eu sou. Mas não percebe que é isso que faz, que o faria evoluir no sentido de caminhar em direção ao que é a verdade, no fim das contas, que é o que a gente devia estar fazendo, né? Me recordo que uma vez eu conversava com uma pessoa e discutia um pouco com muita suavidade as bases dogmáticas que ela tinha. Ela chegou para mim e me disse: "Você está me puxando o tapete." E essa frase me chocou muito, porque eu entendi. Essas pessoas, elas precisam de um negócio parado, estagnado debaixo dos pés. Enquanto que o filósofo, o buscador, ele se alimenta exatamente de não ter uma coisa parada debaixo dos pés, de estar crescendo, de estar mudando. De hoje não sei exatamente o mesmo que era um ano atrás. Eu costumo falar das fotos do Ano Novo, né? Você tem que olhar para as últimas fotos do Ano Novo e dizer: eu não sou exatamente aquele ser humano. Então, esse processo de crescimento, de renovação, é a base para a consciência do filósofo. Mas tem certas pessoas não, que elas precisam de um chão parado debaixo do pé dela. Elas não precisam, mas acreditam que precisam. Então, se você começa a questionar, às vezes ficam com problemas, realmente. Enlouquecem, porque você questiona uma coisa que para ela é a única identidade que ela tem, a base. Então, você está puxando o meu tapete, você está me desmontando. Cuidado, tem que ter cuidado aí. Porque você não tira aquilo que a pessoa tem se você não tem certeza que pode colocar alguma coisa melhor no lugar. Você desmonta essa pessoa. Tem que ir com muito cuidado, levando ela a um processo onde ela mesma vai encontrando ranhuras nessa sua base e se dispondo a construir alguma coisa melhor. Né? Tem que ter muito cuidado para você não desmontar psicologicamente uma pessoa quando você puxa algo e ela não tem condições de colocar outra coisa no lugar.